O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves e esse é o terceiro dos 5 capítulos de Vidas Paralelas, uma série narrativa do podcast Vida de Jornalista. Se você ainda não ouviu os 2 primeiros, volta lá e ouve na ordem para você entender melhor como foi o início do ano da Giovana Bronze. E aí, Rodrigo, tudo bem? E do Bruno Vinícius. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo, mas Bruno, para você eu tenho um pedido. Sim, tô gravando áudio. Não é isso não. Hoje você nem vai precisar gravar áudio. Porque o dia foi bem movimentado pra mim. Pois é, então relaxa, você tá de folga hoje. Ai, é muita satisfação, sabe? Mas descansa e toma fôlego que na semana que vem a gente vai passar por todas as reviravoltas do seu 2020. Obrigado, Rodrigo. Beleza, e se o Bruno descansa nessa semana, a Giovana vai falar bastante. Caramba, Calma, vai dar tudo certo. lá vou eu. Você vai lembrar que nos primeiros meses de 2020, a Giovana sofreu. E talvez você tenha se identificado com ela. Sofreu principalmente porque ela não estava trabalhando com reportagem, então ela ficava ali numa empresa de tecnologia escrevendo. Mais uma newsletter que ninguém lê. Sofreu também porque justamente quando ela mudou de cargo e deu uma animada, veio o coronavírus. Por que serve uma gestora de eventos se não tá tendo evento? E sofreu porque ela estava precisando muito de uma oportunidade no jornalismo. Bom, em algum momento, os humilhados serão exaltados. Tá chegando a hora! Capítulo 3, o ano dela. Estamos no ar. A CNN abre a programação também com uma cobertura especial sobre o assunto que afeta o mundo todo. A pandemia do coronavírus, que já mudou a rotina de muitos brasileiros. É isso, Gotino. Durante o CNN no ar, nossos repórteres espalhados pelo Brasil e pelo mundo vão trazer as principais informações. Nesse primeiro giro, no dia 15 de março de 2020, entrou no ar a CNN Brasil. Esses aí que você ouviu são o Reinaldo Gotino e a Mona Lisa Perrone, que fizeram a primeira transmissão ao vivo. E naquele momento, ali em março, você lembra, a Giovana estava frenética na distribuição de currículos. Vamos de currículo. Um desses currículos foi para a CNN. E 9 dias depois da estreia do canal, eu meio que recebi uma mensagem dizendo que era da CNN, me convidando para fazer uma entrevista. É isso, o ano nem completou 3 meses e a Giovana já tinha a chance de cumprir a maior meta, que era mudar de emprego. Mas como não tem graça se não tiver um desafio extra, é claro que ia rolar alguma coisa no dia da entrevista. E foi um dia que eu tava mal da garganta, então foi um dia que eu basicamente não conseguia falar. O que, pensando bem, acabou até reduzindo o tempo de sofrimento. E foi a entrevista mais rápida da minha vida, durou 4 minutos. E a resposta também foi super rápida. E de noite o pessoal do RH entrou em contato pra dizer que eu passei. Lá em março, quando a Giovana me mandou esse áudio, foi a primeira vez na produção da série que eu fiquei muito feliz. Eu sabia, e agora você também sabe, o quanto ela realmente queria mudar de emprego. E você que está ouvindo, você pode gostar mais da CNN, da Globo News, da Band News, da Record News, não importa, mas você percebe o tamanho dessa notícia? Acabou a newsletter que ninguém lê. Mesmo sendo uma vaga temporária de 3 meses, a Giovana ia trabalhar de novo com jornalismo de apuração e reportagem. E esse podcast ficou muito satisfeito. E isso foi na quarta, quinta. Na sexta-feira já foi meu último dia no trabalho. Agora, tem um ponto em que eu me identifico muito com ela, e talvez você também se identifique, é que sempre que rola uma mudança desse tamanho, bate uma insegurança. O primeiro receio, inclusive, era até uma coisa bem simples, avisar lá na empresa de tecnologia. E eu ficava muito com receio do tipo, nossa, as minhas chefes vão ficar putas comigo porque eu tô largando a mão, porque eu tô abandonando todo mundo. Eu entendo quando a gente tem esse tipo de receio, mas é claro que não faria nenhum sentido elas terem uma reação desse tipo. Mas as duas foram super de boa, ficaram, sei lá, felizes por mim.
eu senti muito carinho da galera de lá, mesmo não gostando efetivamente do que eu fazia. Eu gostava das pessoas e eu senti bastante esse carinho, de fato, que eu consegui construir ali. Beleza, primeira insegurança resolvida, e teve outra nesse período que foi a seguinte: a Rádio Globo de São Paulo, aquela Que eu sempre digo que é o ex que eu nunca superei. Pois é, a rádio estava num processo de encerrar as atividades e de fato saiu do ar pouco tempo depois. 94,1 FM. A programação do jeito que você gosta. Foi um baque. E isso me pegou muito forte, não apenas porque era um lugar muito especial pra mim, mas também porque foi a minha verdadeira escola de jornalismo. E eu me sinto muito mal por todos os estudantes de jornalismo que não vão ter a mesma oportunidade que eu tive. Que ao mesmo tempo tinha uma equipe que me recebeu 100% de braços abertos e que me fez crescer muito, e que eu conheci algumas das pessoas mais talentosas com quem eu já tive o prazer de trabalhar, como o diretor de jornalismo lá da rádio, que é o Leopoldo Rosa, como a Anitta Efraim, como a Ellen Brown, como o Bruno Faria, como a Rosana Jatobá, toda essa galera, tipo, que dentro do jornalismo brilha pra cacete, porque eles são ótimos, mas também são pessoas incríveis e que me abraçaram desde o primeiro momento que eu pisei lá. Giovana, não tem jeito, é sempre um sentimento ruim quando as empresas fecham, e vários veículos por onde eu passei já fecharam. Eu tenho essa fama, inclusive. Espero que esse podcast ainda sobreviva por um tempo. Mas enfim, a rádio ficou para trás, a empresa de tecnologia ficou para trás, e uma porta novinha estava se abrindo. 6 horas em ponto, já chegamos para você. Muito bom dia. Esta é a CNN Brasil e este é o Agora CNN. Finalmente chegou a sexta-feira, 27 de março. E esses são 5 fatos. E eu tava super nervosa pra começar na segunda. Pra mim tinha sido tudo muito surreal, porque eu fiquei tanto tempo querendo outra oportunidade. Quando ela chegou, eu não acreditei nela. E não tá acontecendo. Até o momento que, de fato, eu fui lá na sede da CNN na Paulista e... Enfim, comecei a trabalhar lá. Ou seja, aconteceu. E que tal? Cara, terminei minha primeira semana agora. E assim, eu já sabia que eu... Sabia não, eu sentia muito fundo no meu coração que eu tava morrendo de saudade de estar numa redação, de estar entre jornalistas, de estar trabalhando com factual, correndo atrás das coisas. E no momento que eu entrei lá na redação, eu percebi o que, de fato, eu sentia ainda muito mais falta de estar numa redação do que eu pensava. Eu pensava que eu sentia falta pra caramba, mas chegando lá eu percebi que era ainda mais. Tô muito feliz. Porque eu nunca tinha trabalhado em apuração e agora eu tô diretamente na apuração da TV. É algo que eu tô sentindo que eu tenho propósito, eu tô sentindo que eu tô fazendo o que eu nasci pra fazer. E, cara, é muito louco ficar tanto tempo querendo isso e isso, tipo, acontecer. Então ainda é um pouco surreal, mas eu tô muito, muito feliz. Muito feliz mesmo. Fazia muito tempo que eu não ficava feliz assim. Sabe, eu ainda não tô acreditando. Sabe qual o problema dessa série? É que aqui o tempo passa muito rápido. Aí quando tem notícia boa, não dá nem pra comemorar direito. Já tem um monte de trabalho, piscou o olho em março, a gente já pula pra maio. Giovana já com 2 meses de CNN, pra gente cair num dia que foi bem especial pra ela, o dia 22 de maio. Tava correndo tudo bem, no meio da tarde a Daniela Lima tava no ar, dando uma notícia ali na bancada. Porque ele faz essa menção ao Flávio Bolsonaro. Há outros procedimentos, a imprensa trouxe isso, o jornal Folha. E você agora tá só ouvindo, mas enquanto a Daniela fala, lá no fundo, na redação, começa todo mundo a correr de um lado pro outro. Foi uma cena até que viralizou na internet na época. 100% verídico, afinal de contas, tava todo mundo correndo, tava uma maluquice. E do nada, a vinheta do plantão interrompe a Daniela. Da Polícia Federal, então é por isso que Frederico Rousseff... Breaking News, CNN. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decano da corte, autorizou a divulgação do vídeo da reunião ministerial que precedeu o pedido de demissão do ex-ministro Sérgio Moro. Pois é, a fatídica reunião ministerial que tinha acontecido um mês antes, em 22 de abril. Você lembra dela, obviamente, mas você quer ouvir de novo, não quer? Quer sim. Não, você não sabe que quer, mas você quer. Não tem nenhuma chance de eu ouvir esse negócio de novo sozinho, então eu vou te arrastar comigo. Vamos fazer assim, eu vou te entregar uma versão resumida rock and roll.
Como diz o Cristiano Botafogo, do ótimo podcast Medo e Delírio em Brasília, bora passar raiva? O que os caras querem é a nossa hemorroida. Desculpa a linguagem, é uma putaria essas frescuradas todas. Por isso, vão interferir. E nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Eu não vou esperar fuder minha família toda. O jaguapoca do prefeito manda prender esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Troca o ministro. E nós estamos subindo o tom. Puta que eu pariu. E nós estamos subindo o tom. Putaria, igualzinho a tomar 3 pinos. Ponto final, pô. Foi bem louco. Você tá numa redação no momento que chega o vídeo de uma reunião ministerial que supostamente, segundo o ex-ministro da Justiça, poderia selar o destino do presidente da República. E a gente dividiu a decupagem do vídeo para todo mundo analisar as partes mais importantes para colocar no ar. Para quem não está acostumado com o termo, decupagem é você assistir ao vídeo e ir registrando ali tudo que tem no vídeo, marcando os minutos. Só que era um vídeo de quase 2 horas. E a parte que todo mundo queria saber era o momento em que o Bolsonaro falava sobre a interferência na Polícia Federal, trocar o comando para proteger os filhos. Então, né, isso porque antes do vídeo chegar, eu já tava falando com umas amigas, em qual que vocês acham que vai estar essa parte, né, que supostamente é bomba e tal. E eu falei, tenho certeza que vai cair comigo. E até uma menina falou, não, eu acho que vai estar nos primeiros minutos dos primeiros arquivos. E no final tava certo, incrivelmente. Mas é a putaria o tempo todo pra me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira. E comigo caiu justo o arquivo 7, que é o que o Weintraub fala que por ele botava todo mundo na cadeia, começando pelo STF, e que o Bolsonaro fala, enfim, tudo aquilo sobre a PF e, enfim, o que tinha de fato os principais rolos do negócio. Agora, você que está ouvindo, tenta se imaginar no lugar da Giovana. Ela está numa redação, numa vaga temporária, quase terminando os 3 meses de contrato, e cai no colo dela o assunto mais importante do noticiário político nacional naquele momento. É surreal. É surreal. Nesse dia eu nem consegui parar para comer. Mas olha, foi um daqueles dias que você sente que de fato você está na profissão certa, porque é uma emoção tremenda e, sei lá, é um daqueles momentos que eu tenho certeza que eu não poderia ser nada que não fosse jornalista. Foi uma baita experiência para Giovana, foi a realização da grande meta dela para 2020, mas estava acabando. Era uma vaga temporária de 3 meses e deu para ela fazer muita coisa boa nesses 3 meses, mas nem tudo foi alegria. A insegurança de vez em quando dava as caras e o coronavírus estava feroz no meio do ano, né? Ela estava trabalhando presencialmente, tanto que você vai notar que esse áudio agora foi gravado na rua. E teve alguns tropeços no meio do caminho também, umas coisas que eu fiz meio que acabei cometendo erros como todo mundo comete, isso normal, só que eu fico muito mal com isso, principalmente por toda a situação e por eu estar de fato, enfim, muito feliz de estar lá. Então esses erros acabavam me afetando muito e eu demorei até um pouco para recuperar a minha confiança. Tanto que, só uma notinha, eu te demorei muito para enviar áudio também por causa disso. Giovana ficou 2 meses sem mandar áudio e quando ela finalmente mandou, é claro que foi daquele jeito clássico dela, né? Então, primeiro de tudo, me desculpa. Falhei em mandar o áudio em junho, falhei em mandar em julho. Mas em agosto, prontíssima a compensar esses 3 meses, me perdoa mesmo. 100% caso o problema sou eu, assim. Então eu me retraí completamente.
Mas aí, aos poucos, eu consegui dar uns acertos, apurar umas coisas da hora, levantar uns dados legais e... Enfim, minha confiança voltou. E por falar em voltou, vamos voltar para junho. Em junho ia acabar o meu contrato de temporária na CNN. Era uma chance de 3 meses, mas, tipo, pelo jornalismo valia a pena. Então eu fui sem nem pensar 2 vezes. Então o contrato estava acabando e as temporárias que entraram comigo, muitos não tiveram os contratos renovados. Então chegou até o período que, apesar de ter esse receio de não ter o meu contrato renovado, eu tava em paz comigo mesma. Apesar do que eu falar ser bobo, mas tava 100% hashtag gratiluz. Porque aquela experiência foi suficiente para me mostrar que, olha só, eu ainda tenho espaço no jornalismo e olha só, eu sou boa nisso. Mas aí, enfim, o tempo foi passando e chegou o tempo. Eu acho que o meu último dia era depois, porque as outras pessoas entraram na quinta, sexta-feira e eu entrei numa segunda. Lá foi ela para aquele último dia. É sempre tenso, né? Eu entrei bem cedo, se não me engano, entrei às 5 da manhã. Então eu fiquei protelando até o último minuto para subir no RH, porque a orientação era que a gente fosse lá conversar para encerrar o contrato, etc e tal. Vai lá, Giovana, sobe no RH, porque aqui nessa série coisas acontecem. Mas enfim, daí eu subi lá, chegando lá, o menino vira pra mim e fala, o que te falaram? Eu falei, não me falaram nada, né, me pediram pra vir aqui, mas um pessoal comentou que eu fiquei. Daí nisso ele me deu um papelzinho falando, parabéns, você foi efetivado. Então, no fim desses últimos 3 meses como temporária, eu fui efetivada de vez pra ficar na escuta da CNN. Eu adoro notícia boa, né? É lá na redação que a Giovana tá até hoje. Contratada, efetivada, tudo bonitinho e fazendo jornalismo todo santo dia, como ela tanto pediu lá no início do ano. E tem mais. E Tem Mais é o nome do podcast da CNN com a Monalisa Perrone. Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o E Tem Mais da CNN. A Giovana Bronze, que trabalha no nosso núcleo de apuração e está monitorando, então, gente, as queimadas não só no Pantanal, mas em todos os biomas brasileiros. Oi, Giovana, bem-vinda! Oi, Mona, muito obrigada por me receber. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês para poder falar sobre as queimadas, que é um assunto tão importante, o meio ambiente no Brasil. Vamos nessa, Giovana. Há quanto tempo você está de olho nessas queimadas para todo mundo entender o tamanho do problema? Então, eu já estou de olho tem mais ou menos uns 2 meses aí que eu acompanho as queimadas na plataforma de monitoramento do INPE. Porque o INPE atualiza diariamente com os dados do dia anterior. Ela participou do podcast em outubro para falar sobre uma das coberturas mais importantes que ela fez no ano. No Pantanal, a gente percebe um aumento de focos de incêndio de janeiro a setembro, e esse aumento é de 264% em comparação com o mesmo período do ano passado. A Giovana abraçou a missão de levantar e atualizar todos os dados sobre as queimadas. Eu comecei a pegar isso com mais afinco. Sempre gostei de cobrir cultura e direitos humanos. Agora, direitos ambientais foi algo que começou mais nesses últimos meses, principalmente por conta das queimadas no Pantanal. Aí o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que a fumaça se estende por mais de 3.000 quilômetros. Todos os dias eu tentava trazer um recorte diferente desses dados pra gente sempre trazer uma informação mais atualizada, um olhar diferente pra informação. Então, com isso, a gente pautou muitas entradas de um repórter e pra mim, isso tem um impacto muito grande, porque além de eu sentir que eu tô dando visibilidade pra um assunto que tem que ter visibilidade, eu também me senti muito útil. E teve tanto efeito que até mandamos a repórter pro Pantanal. Carla Chaves, ela fez um trabalho incrível. A gente já chega com a temperatura de 42 graus, tempo extremamente seco, condições realmente adversas para trabalhar. Essa é a Carla Chaves, naquele mesmo episódio do podcast da Monalisa. Você tem que trabalhar, é aquele momento, é cobrir de perto, é tá onde tá o pior lugar, porque é onde tá o fogo. Então, todo dia de manhã, eu sempre atualizava os dados e já mandava para ela. Eu acho que o justo era ela sempre ter os dados mais atualizados também. Não me importei de acordar cedo em sábado para fazer isso e tá tudo bem. Esse trabalho dela foi fundamental, principalmente para as entradas ao vivo, porque aí eu consegui explicar o que eu tava vendo lá, mas ter base de números e exemplificar, fazer esses comparativos
para fazer quem tá assistindo entender melhor o que eu estou enxergando no Pantanal. No geral, toda essa cobertura do Pantanal me trouxe um reconhecimento também profissional muito grande, que eu não esperava. Seja na forma de repórter vir me procurando, pedindo ajuda com os dados, até a tardinha escrito produção com o meu nome. Um desses momentos foi quando abrimos a entrevista que a CNN fez com o Ricardo Salles, com o apresentador, dando dados que eu tinha acabado de levantar. A gente vem falando muito do Pantanal e da Amazônia aqui também, porque os dois continuam tendo muitas queimadas. O número de focos de incêndio na Amazônia Legal já ultrapassa o registrado no mesmo período de 2019. Um levantamento feito pela CNN com dados do INPE mostram que a região acumula 97.479 focos ativos de incêndio até ontem, 14 de setembro. Pois é, a gente vai seguir falando sobre esse assunto. Vamos conversar agora no Visão CNN com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Olá, ministro. A gente vê onde a coisa que a gente está fazendo está entrando. Nala. Desculpa, esse barulho de cachorro é a Nala que deitou aqui do meu lado, que ela tá com saudade, porque tenho trabalhado muito mesmo, então eu tô de folga esses dias e ela tá matando toda a saudade que tava acumulada ao longo dos últimos meses, né, princesa? Se não tivesse cachorro no áudio, não seria um episódio completo do Vida de Jornalista. Doguinhos são bem-vindos sempre por aqui, e a Nala ajudou muito a Giovana a descansar a cabeça nesse ano maluco. Não só a Nala. Tava cozinhando bastante aqui em casa, eu aprendi a fazer pão, que eu acho que é a coisa mais quarentener possível que você pode fazer. Entrei na moda do pão, e deu super certo. Inclusive, recomendo para quem quer sovar os problemas ou passar o tempo fazer pão. Eu adorei esse conceito de sovar os problemas. Foi exatamente isso que a Giovana fez em 2020, né? Ela pegou os problemas, aquelas angústias lá do começo do ano, as inseguranças, a pandemia, e ela sovou, ela bateu, amassou até virar uma coisa boa. Até virar o jornalismo que ela queria. Nossa, foi o momento que os humilhados foram exaltados. Puro fruto de amor ao jornalismo e ter um espaço para exercer isso. E por isso eu me sinto muito grata por poder finalmente ter voltado a trabalhar com jornalismo. Então, nenhum dia eu deixo passar em vão, sabe? Cara, é muito isso. Eu tô muito grato por isso. Você lembra lá no primeiro episódio quando a Giovana falou um palavrão e disse que não sabia se podia falar palavrão aqui no podcast? Pois é. Agora vai ficar bem claro que pode. Eu tô feliz pra caralho de trabalhar. Tô feliz pra caralho de estar trabalhando e chego feliz pra caralho em casa porque eu sinto que eu fiz não apenas a diferença como jornalista, mas eu fiz a diferença como pessoa exercendo uma profissão que foi o que eu nasci pra fazer. Então, eu acho que esse áudio todo melosinho sobre jornalismo é bastante sobre isso. Esse trecho final eu não sei se eu chamaria exatamente de melosinho. Eu tô feliz pra caralho de trabalhar. Mas acho que deu pra notar bem a diferença de ânimo dos áudios que a Giovana mandou lá em janeiro e esses áudios agora na reta final do ano. Eu queria não usar a palavra tesão, mas eu acho que nenhuma outra resume. Pronto, resumiu melhor que eu. Parabéns, Giovana, e descansa porque semana que vem é o Bruno Vinícius que vai contar pra gente todas as reviravoltas do ano dele. Perdão pela demora. Não, chega de pedido de desculpa, não precisa. Vocês dois podem tudo aqui nessa série, vocês que mandam. Cada um do seu jeito. Atenção que já vem a contagem regressiva. Vidas Paralelas tem 5 capítulos, só faltam 2, e o último vai ao ar poucas horas antes da virada de ano, no dia 31. Eu sou o Rodrigo Alves e sou eu que toco todas as etapas da produção, as entrevistas, o roteiro, a edição, a apresentação, as artes e a trilha sonora. A trilha é inteira montada no site Soundtrap. Já tô há 3 episódios aqui fazendo propaganda gratuita do Soundtrap, mas é só pra dar o crédito bonitinho. Eu não toco as músicas não, tá? Não sou músico. Eu monto a trilha combinando vários trechinhos com instrumentos diferentes lá no site. Falando em créditos, nesse episódio você ouviu áudios basicamente da CNN Brasil, mas também da Rádio Globo. Aquele trechinho foi a última coisa que foi ao ar na Rádio Globo em São Paulo. Teve o vídeo oficial do governo da reunião ministerial de 22 de abril. Igualzinho a tomar 3 pinos. E trechinhos do podcast E Tem Mais, da Mona Lisa Perrone.
Se você tá gostando da série, indica para outras pessoas, me conta o que você achou no Twitter ou no Instagram, @vida_jornalista, ou no e-mail podcastvidadejornalista@gmail.com. E tudo isso aqui, é claro, dá muito trabalho, custa tempo, custa dinheiro. Então, se você puder, dá uma olhadinha lá nos planos de financiamento online do Catarse, a partir de R$5 mensais, em catarse.me/Vida de Jornalista, ou buscando por Vida de Jornalista no aplicativo do PicPay. E eu queria te dar uma dica de ouro se você gosta de histórias bem contadas. Nessa semana em que esse episódio está indo ao ar, tem estreia na Rádio Guarda-Chuva, uma série documental sobre um tema importantíssimo do período da ditadura militar, o podcast Vala de Perus. E quem conta é o Camilo Vanucci. Em um buraco escavado nos fundos de um cemitério público municipal na periferia de São Paulo, foram enterrados os restos mortais de mais de 1.000 pessoas. Eram desaparecidos políticos, militantes que faziam oposição à ditadura militar e que foram torturados até a morte na década de 70. Também foram jogados lá moradores de subúrbios, pessoas pretas, pobres e periféricas, executadas pela polícia e por grupos de extermínio. Essa vala clandestina, com mais de 1.000 corpos ocultados, permaneceu 14 anos em segredo. Até que uma reportagem trouxe a história à tona. O primeiro dos 6 episódios já está no ar, corre lá para ouvir. A Rádio Guarda-Chuva tem ainda o Põe na Estante, da Gabriela Maier, um clube do livro super agradável de escutar, que encerrou uma temporada ótima só com autores brasileiros contemporâneos. E tem a Rádio Escafandro, o Finitude, o Budejo, o Giro Latino. Você já conhece todos eles, fica à vontade, vai lá e ouve cada um. Semana que vem tem mais Vidas Paralelas, a gente se encontra, até lá. Ponto final, pô!